Agora, na União FM, Papo de Mercado com Larissa Brito. Oferecimento, crédito consignado CLT é no Banrisul. Muito boa noite, ouvintes da 105.3. Estamos começando mais um Papo de Mercado, nosso espaço aqui na nossa programação destinado às empresas e marcas que fazem a diferença aqui na nossa região. Toda segunda noite, a partir das 8, a gente se reúne aqui para conversar e conhecer um pouquinho mais sobre essas marcas. Eu sou a Larissa Brito, te acompanho durante todo esse programa e hoje a gente está com uma companhia aqui que é do Donovan. Eu não vou saber falar o teu sobrenome, Donovan. Como é que é teu sobrenome? O sobrenome é Lightways. A pronúncia é mais fácil do que as... Bom, o sobrenome do Donovan não é muito fácil, mas o Donovan é o responsável pela Recovery, que é uma empresa parceira aqui da Rádio União há muitos anos já. A gente estava conversando até agora, pouco nos bastidores aqui, né? De uma propaganda lá de 97, bem antiga da empresa. Depois a gente pode falar um pouquinho mais. Mas, Donovan, explica pra gente um pouquinho mais o que é a Recovery, né? E eu também gostaria de saber como que foi a proposta inicial da empresa. A Recovery é uma empresa familiar, desde da fundação, lá no início dos anos 90. E o nosso foco hoje é manutenção de no-breaks e estabilizadores. E o que são os no-breaks e estabilizadores? O no-break é a parte essencial para uma empresa ou para um escritório que não pode ter interrupção no funcionamento. Então, assim, ele, além de proteger os equipamentos, seja o computador, seja um caixa de supermercado, ele ainda tem um backup de energia, tem uma bateria interna, e ele tem um backup de energia em caso de falta ou interrupção na energia elétrica. Então, assim, vai evitar que o computador reinicie ou que aquele comércio seja impedido de fazer uma venda, alguma coisa assim, por causa de uma interrupção ou uma falha na energia, no fornecimento de energia elétrica, né? Então, é uma ferramenta importantíssima, né, para empresas que precisam desse funcionamento... ininterrupto, né? Sem interrupção. O no-break é um termo abrasileirado, mas nos Estados Unidos e da onde a tecnologia surgiu é o UPS, que seria a fonte de energia ininterrupta. Bom, vocês estão desde 1990 nessa área, né, com a Recovery. Eu queria que tu contasse um pouquinho mais sobre essa proposta inicial da empresa. A empresa foi fundada pelo meu pai, pelo Leandro, ali no meados dos anos 90, a partir de uma necessidade de uma empresa que ele veio, da onde ele trabalhava antes. Então, assim, essa empresa tinha toda uma forma de trabalho de autonomia interna da empresa, onde é que eles não precisavam de terceiros para executar serviços e coisa. Então, eles treinavam os funcionários da empresa para realizar as manutenções e as demandas internas da empresa. E o Leandro era chefe da manutenção dessa empresa, então, assim, ele fez todo um treinamento e pegou toda a mudança da época da informatização. Pois é, isso que eu ia te perguntar, porque nessa época, em 90, isso era muito preliminar ainda, né? Sim, tanto que ele conta, às vezes nas conversas, assim, que o primeiro servidor que chegou nessa empresa que ele trabalhava, eles tiveram que quebrar toda uma parede, chegar de guincho, porque era um trambolho. Uma coisa enorme, o tamanho de uma sala era o servidor e com uma capacidade mínima hoje comparado ao que a gente tem no telefone ou num pendrive. Qual era o ramo dessa empresa? De calçado. Calçado. Isso. E aí dentro dessa empresa eles tinham todo o treinamento, tanto da parte de energia, e aí com o avanço de ter esses terminais informatizados dentro da empresa, surgiu a necessidade de ter no-breaks industriais para não interromper. Imagina, era tudo gravado com rolo magnético e coisa assim, né? O servidor não era nada... HD, como a gente conhece hoje, né? Então, assim, era tudo muito mecânico, então exigia que tivesse uma energia limpa e sem interrupção. Então, assim, foi proporcionado para eles fazer todos esses treinamentos e tudo sobre essa tecnologia dos no-breaks, né? Então, pode concluir. Eu ia dizer que depois, aí, quando ele saiu da empresa,
foi um ramo que a gente continuou atendendo pelo know-how dele, né? E ele não era da área da tecnologia, o teu pai, ou ele era da área da tecnologia? Ele é formado em eletrotécnica, então assim, mas a necessidade enxergou uma oportunidade ali, né? Isso, então assim, com os treinamentos e o pai, assim como eu, também é autodidata, então assim, desde pequeno ele, essas revistinhas de eletrônica e coisa e tal, ele já debulhava muito disso, assim, né, como curioso, assim, né? E como é que foi, assim, a aceitação de mercado e até dentro da própria família? A gente vai montar... Porque era um negócio muito diferente, né? Hoje em dia ainda é um ramo, né, diferente. Sim. Mas isso há 35 anos atrás, 36 anos atrás, era mais diferente ainda. Como é que foi essa aceitação, assim, até por parte da tua mãe? Assim, a mãe sempre foi parceira, assim, também. Sempre entrou junto na parte administrativa e de tratar com os clientes e tal. Mas na época a empresa não fazia só isso. Isso era mais uma dos serviços que a empresa fazia na época? Na época fazia toda a infraestrutura de parte de rede, tanto elétrica quanto de comunicação entre esses terminais, que eram os terminais antigos as telas de fósforo verde ainda, assim, eram uma coisa bem arcaica ainda, assim, né? Mas essa comunicação, a infraestrutura toda para atender isso aí, era o serviço que a Recovery prestava. E na época tu tem 37 anos, pelo que tu estava me falando antes, tu tinha um aninho. Não chegava a ter um aninho, certo? Assim, meses. 3, 4 anos. Tu te via dentro da empresa já? Como é que quando tu olha pro passado, assim, tu sempre quis trabalhar com isso? Como é que foi esse processo para ti? Porque tu deve ter crescido no meio, né, dessas coisas. E como que foi para ti esse processo? Sempre quis trabalhar na empresa? Ou tu pensou em algum momento em ter uma vida profissional fora da empresa? Como é que foi isso para ti? Eu acho assim que acaba pegando por osmose, assim, né? A empresa sempre foi junto da casa. Então, assim, de um outro endereço que a gente tinha antes, aqui no Guarani a gente já está sediado há quase 30 anos. Então, assim, sempre foi o andar de cima era a casa, o andar de baixo era a empresa. Então, assim, sempre teve essa mistura dos dois ambientes, assim, né? Então, assim, e eu pequeno sempre gostava, porque daí a gente tinha a oportunidade de ter um computador na empresa. Então, assim, eu lembro que em 94, 95, lá eu era um dos únicos na minha turma, vamos supor, de escola, que tinha um computador. Então, assim, o meu passatempo era ficar desenhando não tinha internet, ficar desenhando no Paint lá, fazer... Então, assim, acabou, que a gente disse, pegando por osmose a paixão pela tecnologia, a paixão por essa área. E dentro da empresa eu comecei a auxiliar muito cedo já, né? Com 14, 15 anos eu já estava envolvido no dia a dia da manutenção, às vezes ajudava em campo fazendo as instalações também. Então, assim... foi indo natural, assim, né, para essa parte de trabalhar dentro da empresa. E depois, claro, me formei, fiz o curso técnico, então, assim, me especializei também na área, já tinha bastante bagagem prática, mas não tinha um embasamento teórico. Então, assim, foi muito mais fácil para mim chegar buscar o ensino com a informação, com a base teórica, e aí só procurar realmente... pontuar e entender o funcionamento de bastante coisa, mas foi meio que natural, assim, o andamento. Natural, sim. E, assim, muita coisa mudou, né, de 90 para cá dentro dessa área. Vocês também mudaram, né? Quais foram as principais mudanças, assim, dentro do negócio de vocês? Eu acho que, assim, que toda a questão tecnológica avançou muito, tanto na questão de diagnóstico, até de contato com o cliente, né? Então, assim, eu lembro que os primeiros contatos com os clientes, envio de orçamento, envio de notas fiscais e tudo assim, era tudo via fax. Nossa. Então, assim, depois a gente migrou para o e-mail. Hoje, assim, se a gente for contar, o contato por e-mail é muito pouco, por telefone mesmo, né? Por ligação telefônica é muito... pequeno, a gente está totalmente no WhatsApp. Então, assim, todos os contatos, a reclamação, ou alguma questão de um cliente, uma dúvida, alguma coisa, um orçamento, tudo a gente
Então, assim, toda essa tecnologia avançou. Na parte de diagnósticos também dos equipamentos, isso auxiliou bastante. A questão das ferramentas, então, assim, de trabalho. De recursos, né, para conseguir... Isso, então, assim, antigamente a gente precisava ter um equipamento que era um osciloscópio para fazer. Que é isso? Ele é um equipamento que ele projeta um gráfico da tensão elétrica no tempo. Então, assim, se tu precisa ver um sinal de algum componente eletrônico, alguma coisa assim, esse sinal oscila. Então, assim, esse instrumento vai conseguir te mostrar no plano cartesiano, né, XY, né, ele vai te mostrar visivelmente aquela tensão elétrica. Então, isso era um equipamento muito caro antigamente. Então, assim, hoje a gente consegue ter na bancada sem medo de usar, porque tu tem um equipamento caro, um equipamento muito sofisticado. Sim, tu fica um bloqueio às vezes, então, né? assim, facilita muito no diagnóstico. As ferramentas de diagnóstico do próprio fabricante, conecta direto numa placa, a gente consegue ter um recurso, ter alguma coisa que o fabricante nos disponibiliza também, né? Isso tudo era uma coisa que antigamente era muito caro. E hoje já é mais acessível, o que facilita o processo de Exato. vocês enquanto empresa. E do ponto de vista de trabalho, de demandas, né? O que mudou? Porque, obviamente, a gente teve um salto nesses 36 anos, né? A gente mudou muito a forma de se relacionar com o computador, com a informatização dos lugares, completamente. E aí, para vocês, como que muda isso, né? Como que vocês acompanham essas mudanças? Eu acho que assim que tem muitas áreas hoje que não utilizam nem o computador mais para fazer muita coisa. Então, assim, se tu voltar aí 5, 10 anos atrás, todo mundo tinha que ter um computador, seja para redigir um texto, seja para fazer uma consulta, uma compra online, alguma coisa assim, tu tinha que ter um computador. Então, assim, era obrigatório quase, qualquer casa tinha pelo menos um computador pessoal, né? Hoje, com a tecnologia, com o avanço do celular e tudo, mudou isso muito. Mas existem muitos nichos de mercado que ainda precisam ter o computador da forma tradicional, assim, né? Então, assim, um escritório de contabilidade, um mercado, o terminal de venda ali ainda vai ser baseado como se fosse num computador. Então, assim, todos esses sistemas vão precisar de um no-break para suprir a energia dele. Até, vamos supor, em casa, tu tem o teu modem, tu tem o teu roteador ali, o Wi-Fi e coisa. Se tu ficar sem a energia, tu vai ficar sem a tua internet Sim. em casa também. Então, assim, o sistema de segurança, de câmeras de segurança. Então, assim, tudo isso demanda também um equipamento para suprir a energia numa falta. Que não pode ser interrompido esse funcionamento, né? Esse funcionamento desses equipamentos. Então, assim, todas essas áreas, o no-break é necessário e a gente está para fazer a manutenção e deixar em condições de funcionamento, né? Dentre os clientes de vocês hoje, assim, qual é a principal área que vocês atendem? Larissa, é muito grande, assim, os ramos de clientes que a gente atende. Os maiores ainda são as empresas de TI, que prestam o serviço de manutenção ou configuração dos computadores nas empresas, e eles atendem essa demanda trazendo os equipamentos até nós. Então, assim, ele chega para fazer a manutenção numa empresa, fazer um reparo no servidor, ou uma atualização, alguma coisa assim, de um dos computadores daquela empresa, e para ele vem a demanda, faltou luz aqui, o no-break do fulano não segurou na bateria. Aí diz, não, esse parceiro nosso recolhe, traz para a gente fazer a avaliação, e depois ele instala de novo lá no cliente. Então, assim, a gente não tem esse atendimento fora da empresa, até por conta do laboratório que a gente tem para fazer essas análises, não tem como levar isso, né, para fora da empresa. Então, assim, hoje nossos maiores clientes são essas empresas de tecnologia
que fazem esse meio de Essa campo. ponte. Isso. Quase uma terceirização, né? Mais ou menos. Assim, muitas vezes acaba não sendo terceirizado porque não tem uma cobrança, ele já embute isso no próprio custo dele, né? Mas a gente atende supermercado, farmácia, então assim, onde é que tem um ponto de venda que não pode parar. E são clientes aqui da região ou também um pouco de fora da região? Não, fica espalhado mais aqui na região mesmo, assim, cidades vizinhas, desde Ivoti, Estância Velha, Parobé, Campo Bom, assim, toda a região, assim, a gente acaba atendendo por ter essa história, essa experiência, né, que a gente tem nesse ramo e a referência que a gente é hoje, assim, nessa parte de manutenção. Bom, são no-breaks de grande porte, né? Como que é o desafio, a responsabilidade, né? De fazer essa manutenção, de fazer... Porque a empresa que está lá do outro lado esperando essa manutenção, ela não pode ter erros, né? Então, como que é essa responsabilidade para vocês? Assim, a gente acaba lidando com vários ramos diferentes de clientes, inclusive na área médica. Então, assim, clínicas médicas, clínicas de radiologia que a gente atende também, tudo são importantes que o equipamento esteja 100% sem falhas para não interferir num diagnóstico ou interferir no funcionamento de alguma coisa, né? Quanto empresa calçadista, empresa grande aí que tenha servidores ou dados que são consultados de fora do país, então tem que estar 100%. Os equipamentos, tem muitos equipamentos que têm redundância, então assim, tem mais de um equipamento funcionando em paralelo, que caso um venha a falhar, o outro assume 100% sem interrupção nenhuma, né? Mas a gente atende tanto os equipamentos de grande porte, assim, de médio, grande porte, quanto os equipamentos pequenos. Para a pessoa que tem em casa, para a pessoa que tem num sistema de segurança, de câmeras ou no home office, assim, né? Isso que eu queria te perguntar, né? Tu trouxe antes essa questão da digitalização em casa, né? De que cada pessoa tem tinha, né? Há 10 anos, 15 anos atrás, um computador em casa. Hoje, a gente também já vê essa mudança de cenário, porque hoje tu consegue resolver absolutamente tudo pelo celular, né? Mas com essa mudança, né, do perfil, porque antes a gente só via computadores nas empresas, nas escolas, né? Daí os computadores foram para casa. O que mudou no processo de trabalho de vocês com essa maior densidade ali de computadores espalhados pelas residências, enfim? Sim, aumenta bastante o número de clientes que usam o equipamento, né, o estabilizador ou o no-break. Eu me lembro, assim, me recordo de... Tu comprava o computador ainda com tubo com monitor de tubo ainda grandão, vinha o kit, né? O estabilizador. A CPU e vinha o estabilizador sempre junto. Então, assim, a gente, nessa época ali, dos anos 2000, ali, início dos anos 2000, a gente teve um aumento significativo nessa parte de manutenção, porque começou a aumentar muito o poder aquisitivo das pessoas, começou a aumentar o número de computadores pessoais e sempre vinha o estabilizadorzinho junto, porque era um equipamento com um custo elevado, então assim, a pessoa tinha que ter uma proteção no equipamento dela, porque ela investiu às vezes um consórcio para comprar, né? Ligar o computador direto na tomada, isso, né? então não podia. Sempre tinha esse receio, então o estabilizador foi uma porta de entrada, eu não digo assim, mas aquela pessoa começou a ter a confiabilidade de ter um equipamento para proteger o bem dela, né? Então, assim, por mais que tenha se tornado muito mais fácil, muito mais barato de comprar um equipamento de tecnologia, um computador, um notebook, a gente nota, assim, que o equipamento no-break ou o estabilizador ainda continuam ativos justamente para a proteção desses equipamentos, né? Então, assim, desde quem tem um computador pessoal em casa tem um no-break, quanto uma empresa que investe num servidor milionário lá, que precisa ter um suporte, condizente com a proteção que ele tem, né? Pois é, e
E aí a gente vê essa mudança de cenário, né? Que as pessoas têm seus estabilizadores e depois a gente tem essa mudança novamente para que daqui a pouco as pessoas não tenham. Lá em casa, até tu tava pensando, lá em casa a gente tem 2 computadores e não sei se a gente não vai para um terceiro. Porque tem uma criança, eu tenho o meu marido tem o dele. E aí a Maria Eduarda, que é minha filha, acaba usando muito o meu, que o meu é notebook, então ela acaba usando muito o meu. E a gente estava já conversando sobre a possibilidade de ter mais um. Mas realmente, muitas pessoas, elas acabam tendo o celular hoje em dia. Sim. E não... Eu acho que talvez até a geração mais nova consiga resolver as coisas mais pelo celular. Mas a nossa geração, eu tenho aquela sensação de, isso aqui é uma coisa importante, eu preciso resolver no computador. Preciso, né? Ter o teclado e o mouse. Exato, eu preciso dessa segurança aqui, física aqui na minha frente, para eu poder resolver isso aqui. Mas vocês também precisam, de uma certa forma, se preparar para essa mudança, né? Que daqui a pouco não tem mais tanto. Como que é para vocês? Como que vocês olham para essas mudanças de mercado, assim? Eu acho, assim, que teve uma virada de chave, assim, uma diferença com a pandemia. Porque, assim, pré-pandemia, o pessoal trabalhava 100% dentro do ambiente de trabalho da empresa, no escritório da empresa. Então, assim, aqueles computadores da empresa tinham uma rede adequada, tinham um no-break maior para comportar, às vezes, 5, 10 computadores naquele setor de trabalho. Então, assim, era tudo mais robusto, maior. Com a pandemia, surgiu a necessidade de montar o escritório em casa. Então, assim, cada pessoa, às vezes, eu lembro, quando aconteceu o lockdown todo aquele lá, muitas empresas que a gente atende, aconteceu. O fulano do TI está indo aí levar na tua casa o teu computador de trabalho... Vai instalar aí na tua casa para tu poder trabalhar remoto. A empresa que eu trabalhava na época, a gente buscava o computador, recebia as orientações, mas buscava o computador que a gente tinha lá na empresa e levava para casa para instalar. Isso, porque daí já tem todo o software da empresa, já tem todo o sistema de gestão. E como era rádio, levava o equipamento de som da empresa junto para casa, fazia toda a instalação e podia fazer transmissão de casa, né? A partir daquela situação. E aí, com essa mudança do escritório em casa, não tinha mais... Tu não tinha como garantir que no teu funcionário lá na casa dele tinha uma rede adequada, com aterramento, com todas as proteções que precisa ter para tu botar um equipamento da empresa lá sob responsabilidade do teu funcionário, né? Então, assim, a gente notou que aumentou o número de no-breaks de menor porte para 1 ou 2 máquinas, justamente para atender esse pessoal que foi trabalhar em casa. E imagino que tem muitas empresas hoje que mantêm, assim, de conhecimento nosso, assim, tanto de família e tal, que muitas pessoas continuam trabalhando em casa. Então, assim, porque para alguns segmentos foi uma mudança que foi positiva. Foi positiva, né? Às vezes tem mais eficiência o cara em casa do que se deslocando, pegando trânsito, alguma coisa assim. Então, assim... um cenário que estava mudando bastante, que era a questão dos no-breaks ser maiores para atender mais máquinas dentro de uma empresa, deu uma mudada de novo para atender a pessoa em casa com uma máquina só, né? E não foi uma tendência de consumo, né? Foi a partir de uma necessidade. Porque hoje a gente consegue mapear muitas coisas a partir das tendências de consumo, de como que as pessoas se portam diante das situações. Mas nesse caso específico foi uma mudança abrupta que ninguém esperava a partir de um fenômeno que foi ali a pandemia, que fez com que todo mundo precisasse ir para casa, né? Então a gente nunca sabe, a gente pode até fazer algumas previsões de como serão as coisas, mas a gente não tem como ter essa assertividade toda com base... Bom se conseguisse, né? Bom se conseguisse, exatamente. Tô conversando aqui com o Donovan, responsável pela Recovery, que está aqui nos falando um pouquinho mais sobre a atuação da empresa, que está desde 1990 no mercado. Agora a gente vai para o intervalo comercial rapidinho e na volta a gente segue com esse papo aqui no Papo de Mercado. Você conhece a Recovery? A solução completa em manutenção de no-breaks para farmácias, laboratórios, restaurantes, empresas de TI, postos de gasolina e mais. Na Recovery, garantimos energia estável e equipamentos funcionando sem falhas. Entre em contato por telefone ou WhatsApp 51 3594 7485 e lembre-se de seguir a Recovery no Instagram para novidades e dicas. Agora, na União FM, Papo de Mercado com Larissa Brito. Oferecimento, crédito consignado CLT é no Banrisul.
Papo de Mercado de volta nessa noite de segunda-feira. Estou recebendo aqui o Donovan da Recovery, que está contando um pouquinho mais sobre a história dessa empresa que trabalha com manutenção de no-breaks desde 1990. A gente falou já sobre todos os processos, né, de mudança que a gente teve nesses últimos 36 anos dentro dessa área de atuação, né, de como que surgiu a empresa. Toda essa conversa está disponível no YouTube também, né, quem está nos acompanhando pelo rádio depois não pegou o comecinho da nossa conversa e depois quiser conferir, pode ir lá no YouTube oficial da Rádio União, que vai estar lá também essa nossa conversa por imagens. Bom, Donovan, durante esses 36 anos, né, muita coisa mudou, como a gente conversou antes, e vocês também precisaram adaptar, né, os serviços de vocês, como vocês oferecem. Quais foram as principais mudanças que vocês tiveram nesses anos? Eu imagino que foi a parte de ter focado 100% na manutenção dos no-breaks e estabilizadores. Eu não sei se eu mencionei antes e tal, mas a gente fazia toda a parte de infraestrutura. Uhum, a empresa começa com isso, né? Isso, assim, a gente fazia lá no início da história, lá quando tinha toda essa implementação da tecnologia nas empresas e tal, a gente acabava fazendo de tudo. O que vem a ser infraestrutura? Desde a montagem das tomadas elétricas que vão ligar esses equipamentos, até a parte de comunicação entre elas. Então, assim... pensar toda essa parte, digamos assim, entre aspas, física da coisa, né? Isso, exato. Assim, vai deixar pronto para só instalar o ambiente de trabalho ali para aquela pessoa poder... Aí uma empresa X entrava em contato com vocês, eu tô precisando aqui fazer uma ilha de trabalho para, sei lá, para 17 pessoas que vão trabalhar que vão usar bastante e-mail. Era mais ou menos isso. E vocês iam lá e montavam. Assim, acontecia de ampliação de um setor da empresa. Eram 5 pessoas no setor financeiro, agora vão ser 10 pessoas. Então, assim, daí o pessoal a própria empresa já contratava um pessoal para fazer a mobília, fazer toda essa ampliação física. E a gente fazia toda a preparação, toda a instalação para ter um ponto de elétrica estabilizada ali, vinda do no-break maior, ou ter um no-break específico para aquela ilha ali, e montar todas as tomadas, onde iam ligado a CPU, monitor, todos os equipamentos que cada baia ali, cada estação de trabalho. Cada lugar que a pessoa ia ocupar naquele setor ali, tudo que ela precisava ter. Então, assim, tudo... E, inclusive, daí a parte de comunicação de rede para essa estação de trabalho. Então, assim, a infraestrutura lógica também, o cabo de rede que ia ligar lá no setor de TI da empresa lá até a estação de trabalho daquela pessoa. Então, assim, toda essa infraestrutura que a gente fazia. Instalação, daí fazia a tubulação, onde é que ia passar esses cabos, toda a infraestrutura física mesmo. Então, assim, isso demandava muito mais material, muito mais mão de obra. Tempo, né? Tempo, assim, na época a gente tinha 3 carros, aí com toda escada, com ferramental, furadeira, um monte de coisa para fazer essa infraestrutura física para atender esse... E com o passar do tempo isso foi diminuindo, foi tendo até mais concorrência nessa parte de infraestrutura, e a gente tomou a decisão de focar só na parte do no-break, que é onde que a gente já tinha essa bagagem mais de experiência mais longeva e não demandava tanto deslocamento, custo operacional, então assim, que era muito grande, tendo funcionário na rua, todo o risco às vezes que corre, né, de estar se deslocando, então assim, isso onerava todo um custo que a gente decidiu por estratégia mesmo diminuir cada vez mais. A gente começou a selecionar alguns clientes que a gente continuou atendendo com essa parte, mas foi cada vez diminuindo até a gente encerrar essa parte de infraestrutura. Bom, e como que foi, assim, para vocês assimilar depois? Foi tranquilo? Agora estou trabalhando só com no-break. Os clientes também absorveram isso com uma certa tranquilidade? Sim, e a gente tem ex-funcionários nossos que acabaram abrindo a própria empresa
e continuaram atendendo esses clientes com a mesma qualidade que a gente tinha. Ah, perfeito. Então, assim, a gente... Não ficaram desassistidos. Isso, a gente tinha funcionários muito bons, funcionários antigos que aprenderam bastante com a gente e aprenderam atender esse mercado, assim, né? E então, assim, depois dessa decisão, a gente começou a indicar esse funcionário nosso, esses funcionários nossos para atender da mesma maneira que a gente atendia antes, né? Pois é, e agora no intervalo a gente estava conversando aqui, tu estava me dizendo que recentemente vocês tiveram várias manutenções, né? Sim. Oriundas, talvez, de temporais, né? E aí eu queria entender um pouquinho mais sobre essa demanda. Existem épocas do ano que ela aumenta um pouco mais, Sim. né? Daqui a pouco o período do verão, a gente tem muita chuva forte, né? E como que vocês fazem para administrar essa sazonalidade, né? De ter daqui a pouco um pouco mais de trabalho nesse período do ano, daqui a pouco a gente vai ter um pouco menos. Como que vocês fazem isso? Assim, a gente trabalha sempre com estoque grande de peças e os componentes essenciais, assim, que a gente acaba utilizando mais para conseguir ter esse atendimento rápido. Então, assim, porque na necessidade, quando o cliente teve um dano ou teve alguma coisa, uma intempérie, alguma coisa assim, que teve que interromper o trabalho dele por um evento externo, alguma coisa assim, ele tem uma urgência, né? Então, assim, essa urgência tem que ser atendida com urgência também. E existe, sim, essa sazonalidade. Esses períodos agora do verão aumenta muito a quantidade de serviços, de manutenções por conta dos temporais, que daí acontece a ventania, dá alguma queda de árvore, alguma coisa assim, que interrompe o fornecimento de energia, e aí aquele usuário ou aquela empresa vai ver que não realizou a manutenção preventiva nos equipamentos. Então, assim, aí acaba... Porque tem isso, né? As pessoas acabam vendo só na hora que precisa, Exato. Né? Assim, a gente tem acho que é uma questão cultural do brasileiro em si, a questão, eu sempre... acabo levando o exemplo do step. Tu vai lembrar do step quando o pneu furar. Aí tu vai olhar lá, ele tá murcho, ou ele tá careca, ou ele tá com... Então, assim, essa cultura da manutenção preventiva a gente não tem aqui no Brasil. Então, assim, a gente acaba trabalhando sempre na emergência. Então, assim, até estava te comentando que agora na primeira semana já de janeiro a gente teve um boom de equipamentos para fazer manutenção agora e quais são as dicas, assim, que tu dá para as pessoas, além de, obviamente, fazer as manutenções programadas, né? Mas de como cuidar, o que evitar, né? Para tentar... Porque a gente aqui estava conversando, né? Eu fui trazer para ele um exemplo que eu aprontei em casa. Fui tentar ligar uma sanduicheira que era 110 num estabilizador. Acabei queimando o estabilizador e ele me deu a notícia que provavelmente a sanduicheira também. Mas, e aí isso também trouxe exemplos de empresas que o pessoal estava ligando aquecedor, né? Isso, e aí exato. acaba sobrecarregando. Que tipo de dica tu pode dar para que a gente tenha mais, digamos assim, além das manutenções, mas que tu consiga manter, né, a saúde dos equipamentos por mais tempo? sim, a Recovery hoje a gente presta a manutenção e a gente realiza a venda técnica. Então, assim, eu não trabalho com estoque de equipamento nem nada, mas se tu trazer para a gente uma demanda, a gente vai avaliar qual é a tua necessidade e te apresentar o equipamento que vai te atender da melhor forma, seja na potência, para não acontecer, como tu falou, assim, de sobrecarregar o estabilizador lá, ele acaba queimando. Ele e a sanduicheira, não me conformei ainda com isso. Ou a questão do tipo do equipamento, porque também existe 3 topologias de no-breaks hoje no mercado que vão atender, cada um vão atender um tipo de equipamento. Vamos supor, tu tem o teu equipamento comum em casa lá, teu computador, teu monitor. O teu equipamento vai ser um equipamento mais simples. Vai ser um equipamento da linha semi-senoidal, que a gente chama. Então, assim, esse é um equipamento justamente, ele tem um custo mais barato, ele tem um tempo de autonomia, que é quanto tempo tu vai conseguir trabalhar sem energia reduzido. Então, assim, cada segmento tem uma
uma aplicação, né? Então, assim, um equipamento médico, um equipamento de diagnóstico médico, ele já demanda um equipamento, um no-break muito mais robusto, muito mais preciso. Então, assim, ele vai ser um equipamento um investimento muito maior, claro, balanceado com o custo do equipamento também. Hoje tem equipamentos médicos aí que na casa de milhões de reais, né? Então, assim, não adianta tu querer botar um equipamento barato com uma tecnologia inferior, que não vai ter toda a proteção e que demanda naquele equipamento. E da mesma forma, o inverso também é proporcional, né? Tu não vai fazer um investimento caro num no-break com uma tecnologia topo de linha, um filtro ativo muito grande lá, para atender uma demanda simples, um DVR lá, um sistema de câmeras, de circuito interno de câmeras. Então, assim, existem equipamentos e a Recovery faz esse tipo de serviço que é a venda técnica. Então, assim, o cliente nos traz uma demanda, o tempo de autonomia, né, que ele vai precisar. Preciso que isso fique em funcionamento em caso de falta de energia por 2, 3 horas. Então, assim, a gente consegue montar daí um orçamento baseado na necessidade do cliente, né? Um outro ponto que eu queria falar contigo, que a gente estava falando antes, no bloco anterior, sobre, tu comentaste que antigamente o custo, né, de estabilizadores era muito mais caro, e hoje tá mais barato, e tem uma questão aí que é a sustentabilidade, né? Muitas vezes aí o equipamento estraga, vou descartar e vou comprar um novo, mas não, né? Eu sempre gosto de falar, que já falei em outros momentos, não existe fora, né? A gente pode até descartar determinados equipamentos, mas a gente está todo mundo dentro de um planeta só e não existe fora daqui, né? Em algum lugar está indo esse equipamento. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre essas possibilidades, né? De manutenção dos equipamentos. Qual é a situação que, não tenho o que fazer, eu vou ter que trocar. Sim. Mas que na maioria das vezes é possível fazer um conserto nesse equipamento, Isso, né? assim, existe equipamentos que já estão fora de linha. Então, assim, equipamento mais antigo, alguma coisa assim, que o próprio fabricante já não tem mais disponibilidade de peças. Esses equipamentos, às vezes, quando a gente consegue fazer o reparo na placa, a gente consegue fazer a manutenção no equipamento. Mas, se for um caso onde a placa inviabiliza o reparo por conta dos danos, alguma coisa assim, tem casos, às vezes, de uma descarga, um raio, alguma coisa assim, de abrir um buraco na placa do equipamento. E aí tu não tem como fazer o reparo por conta da carbonização, alguma coisa ali, não tem como reparar. E aí, se o fabricante já não fornece mais a peça nova para substituição, fica difícil daí realmente realizar o reparo. Daí a gente indica um novo. Normalmente a gente já faz já entrega o orçamento de um equivalente da mesma potência, ou às vezes uma potência superior para ter uma folga também, né? Mas nesses casos em que o conserto é inviável. Mas na maioria das vezes, 80%, 90%, a manutenção ainda é viável, né? Porque além da troca da bateria, que ela tem uma vida útil, é feita toda a revisão dos circuitos da placa, uma limpeza do equipamento. Então, assim, isso tudo influencia na longevidade do equipamento também. A manutenção preventiva, tu vai ter o aumento da vida útil do equipamento justamente por isso, por ter componentes-chave ali que a gente acaba fazendo a substituição por ter algum vício, alguma coisa assim, né? Tipo, algum componente que costuma dar problema, ou um circuito que costuma dar problema, a gente já faz o reparo para evitar que esse sistema do cliente pare. E a questão da bateria. A bateria, querendo ou não, é um da peça importante ali dentro do equipamento, mas ela não é a única peça dentro do equipamento também, né? Todo o resto ao redor da bateria ali faz parte do conjunto que mantém o equipamento funcionando 100%. Mas é importante esse dado que tu trouxeste, né? De 80% a 90% das vezes em que dá algum problema, é possível
fazer um conserto, que vai sair provavelmente mais barato do que comprar um novo equipamento, né? E a gente também está ajudando o planeta, né? Está fazendo o nosso trabalho enquanto pessoas que se preocupam com o meio ambiente, né? De dar uma vida útil ainda maior para esses equipamentos, né? Isso é bem importante, a gente precisa urgentemente pensar nessas questões, Sim. né? Como que tu faz para te manter atualizado, né? Porque muda muita coisa, Sim. né? Imagina, desde 1990, quando a Recovery começou, até hoje, mudou tudo, né? Como que tu faz para te manter? Porque é muito rápido, né? A gente até estava antes, quando o Donovan chegou, a gente foi visitar o memorial aqui da rádio, fui levar ele para conhecer, onde a gente tem vários equipamentos, né? Mais antigos, a história da rádio em equipamentos está exposta ali. Inclusive, quem quiser visitar, pode entrar em contato aqui com a nossa equipe aqui da Rádio União, que a gente agenda visitas para conhecer esses equipamentos aqui na rádio. E aí a gente estava falando justamente sobre isso, porque ali a gente tem de tudo, desde transmissores mais antigos, cartucheira, até celulares nem tão antigos assim, né? E aí a gente estava falando justamente sobre essa mudança, essa linha do tempo que aconteceu rápida demais, né? E a nossa geração pegou isso full time, né? O tempo todo essa mudança. Em tempo real ainda. Como que tu faz para te manter atualizado em relação a isso? A gente tem, assim, uma parceria muito grande com os fabricantes. Então, assim, a gente tem dois... Hoje são os maiores fabricantes nacionais de no-break, são a NHS e a SMS. Um é de Curitiba e o outro de São Paulo, que ambos a gente tem a autorizada deles, a gente é assistência técnica autorizada, desde 94 e 95. Então, assim, a gente já tem pouco tempo. Bastante tempo de parceria com eles nesses atendimentos em garantia, e acaba vindo bastante coisa fora da garantia também. Então, assim, eles, além das outras marcas que a gente assistência técnica, a gente tem todo um treinamento. Tem eles, contato direto com eles para informativos, lançamentos. Então, assim, eles nos mantêm sempre atualizados das mudanças, das tecnologias que estão empregando novas. Então, as melhorias que são feitas nos equipamentos, as novidades que a gente tem para ofertar também para os nossos clientes. E até questão de troca de conhecimento, né? Porque acaba que a gente vai pegando equipamentos novos que vêm apresentando um defeito diferente, alguma coisa assim, a gente reporta para eles. Tem um canal direto fábrica, assistência técnica, que a gente tem que relatar todos esses casos, que isso volta para a engenharia da fábrica também. Então, assim, eles têm todo um controle de como estão os equipamentos deles no mercado. No mercado, claro. Então, e a Recovery, por ser assistência técnica, a gente atende esses clientes daí que vão adquirir esse equipamento novo, né? E depois ele acaba tendo que procurar a rede de assistência técnica para fazer algum reparo, tanto dentro da garantia, quanto depois fora da garantia, né? Então, assim, normalmente os equipamentos têm 1 ano, 2 anos de garantia, que é mais ou menos o tempo de vida útil da bateria ou de outros componentes ali que precisam ser trocados, né, nesses... Que aí entra dentro daquilo que a gente falava antes, da manutenção preventiva, Isso. né? Que é que nem carro, né? A gente Exato. tem que fazer uma manutenção de tempos em tempos, tanto que quando sai da concessionária, tu tem ali determinados quilômetros, tu faz a primeira manutenção, depois tu tem, sei lá, troca de óleo em determinados quilômetros, então é mais ou menos a mesma linha, né? Isso, não existe uma cartilha para dizer como tem no carro, assim, né, que tu vai infringir a garantia se tu não fizer a troca no fabricante, alguma coisa assim, numa assistência. Mas a gente presta um serviço de excelência a todo esse tempo que os clientes acabam retornando. Isso que eu queria te perguntar agora, depois... né? São 36 anos, hoje vocês são referência. Exato. Né? Vocês são referência dentro dessa área de manutenção, né? De no-breaks. Como que faz para se tornar referência, né? Qual foi o caminho que vocês trilharam? Daqui a pouco alguém está nos ouvindo em outra área, mas está começando agora a sua empresa, né? E é importante, por isso que a gente gosta de trazer vocês aqui, que já tem uma história para contar, né? Sim.
como que tu faz para se tornar uma referência dentro do teu segmento? Porque se a gente for parar para pensar, manutenção de no-break é um negócio super específico, né? Uma coisa super nichada. E ainda assim, vocês estão há 36 anos no mercado e sendo referência. Sim. Qual é o caminho para isso? Eu acho que assim, Larissa, que é a questão de tu se especializar em uma área. Porque a gente acaba vendo algumas outras, que a nossa área hoje fica mais ligada à tecnologia e à parte eletrônica. Então, assim, uma empresa que vai fazer manutenção em eletrônica, alguma coisa assim, ela acaba tendo que abranger muitos tipos de equipamentos ou tipos de áreas, e aí tu acaba ficando muito pulverizado também a tua área de atuação. Então, assim, como a gente... Não consegue ser especialista, né? Exato. Então, assim, como a gente focou só nessa área, atendendo já há bastante tempo justamente esse tipo de equipamento, a gente acaba tendo uma experiência grande nos defeitos que podem acontecer, ou acaba tendo uma rápida atuação também no ponto que está ocasionando aquele problema no equipamento e consegue resolver rápido também. Então, assim, eu imagino que a questão de tu fazer uma coisa bem feita é muito melhor do que fazer várias coisas mais ou menos, né? Meia boca. Então, assim, eu imagino que esse foco que a gente mirou mais nessa parte, assim... É importante. É importante. Então, assim, a especialização no conserto desse tipo de equipamento... E com certeza o atendimento também, né? Exato. Porque o cliente que, como tu mesmo falou antes, que vem uma vez, ele acaba voltando e Sim. acaba indicando, né? Então, eu acho que isso também é bem importante, né? Isso que a gente estava comentando, talvez, fora do ar, a empresa é uma empresa familiar, continua sendo familiar, então, assim, quem cuida da parte técnica sou eu e mais um técnico que me auxilia, e na parte de atendimento ao cliente, parte administrativa e tudo, é a minha mãe, a Daís, que faz. Então, assim, ela está sempre esperando o cliente com um sorriso no rosto e conhece os clientes todos Desde por o início nome. é ela que faz? Sim. Assim, a gente teve na época que a gente fazia mais a parte de infraestrutura, tinha mais pessoas na recepção ou na parte administrativa, mas também sempre... Minha tia trabalhou muitos anos com a gente, meu tio trabalhou, então, assim, sempre foi... familiar. Sempre foi respingando sempre perto de casa, assim, né? Então, assim... Mas há 36 anos vocês estão aí no mercado, sempre com excelência, né? E quem está nos ouvindo, né? E a gente já está se encaminhando para o final da nossa conversa, mas está com uma situação aí de um no-break que está precisando dar uma olhada, fez que nem a Larissa, tentou ligar ali a sanduicheira no estabilizador. Como que faz para entrar em contato com vocês e ver sobre esse equipamento que tá com problema, para poder ver se é realmente necessário uma troca de equipamento ou se dá para arrumar aquele equipamento? A gente tem o nosso canal de atendimento pelo WhatsApp, que o cliente pode mandar informações ou tirar dúvidas, alguma coisa assim. Tu sabe qual é o número? Sim, é 3594-7485. Que é o 3594-7485. Isso, é o mesmo telefone fixo da empresa há 30 anos já para mais. Eles são bem conservadores com as coisas. Há 36 anos o mesmo telefone. E é o nosso WhatsApp comercial. Como esse número já é de conhecimento geral da região aqui. Que maravilha, né? Já o WhatsApp tem até o WhatsApp é o mesmo número para não ter confusão de chegar na gente. E a gente está em sede própria aqui no bairro Guarani, na rua São Luís Gonzaga, número 620. Também há 30 e poucos anos também. Pois é. Então, assim, quem tiver qualquer problema nesse tipo de equipamento, pode nos procurar ou encaminhar direto o equipamento ali para nós, que a gente consegue fazer avaliação do que aconteceu e dar um diagnóstico, um orçamento específico do que tem que fazer para deixar em perfeitas condições, né? Perfeito, Donovan. Foi um prazer conversar contigo hoje. Fica aí, então, a dica para os nossos ouvintes, né? E vocês também estão aqui na nossa programação. Se não pegou o telefone, vai aparecer a Recovery aí na nossa programação ao longo dos nossos blocos comerciais. Foi um prazer te receber.
E na próxima segunda-feira a gente volta com mais uma história inspiradora, mais uma história importante da economia aqui da nossa região. Um beijo, fiquem bem. Até lá.